O profeta Miqueias, no Velho Testamento, dizendo uma dessas coisas que Jesus levou os seus discípulos, depois da ressurreição dele, a conhecerem, quando mostrou para ele tudo que a seu respeito constava no Velho Testamento dos judeus, o profeta Miqueias, num desses textos que Jesus certamente apresentou aos discípulos, diz: "E tu, Belém Efrata, pequenina entre as muitas cidades de Judá, desprezível mesmo, pois eis que te digo, Deus falando, que de ti me sairá o Cristo, o guia, a estrela única do caminho. Sim, de ti me sairá este, da pequenez de Belém em Efrata me nascerá, aos sentidos dos homens, esse que é desde os tempos eternos, que é desde os dias da eternidade. Porque, como eu já disse a você antes, Cristo precede a Jesus. Aí você diz, mas Jesus não é o Cristo? E eu digo, claro, óbvio. Só que Jesus é a manifestação histórica do Cristo eterno de Deus. Em Deus, do Cristo Deus. Porque antes de existir Jesus como figura histórica para os homens, sempre houve o Cristo de Deus. É no Cristo de Deus, que é Jesus na história, que todas as coisas foram criadas. Ele é essa palavra viva, ele é o verbo, ele é o sentido, ele é a lógica translógica, ele é a razão, ele é a causa, ele é o objetivo. O Cristo é o alfa, o Cristo é o ômega. O Cristo é também chamado de o anjo do Senhor no Velho Testamento, aquele que se manifesta aos antigos e deles recebe adoração. E é apresentado como uma visibilização que entra nas casas, que come, que bebe, que prega para multidões, como nos diz o texto do Antigo Testamento no livro de Juízes, no capítulo 5, que diz que num determinado momento, num lugar chamado Boquim, quando o povo de Israel tinha vindo de grande transgressão, se diz que o anjo do Senhor veio ao encontro deles e lhes pregou a palavra, de modo que eles choraram e prantearam. E o nome daquele lugar passou a ser chamado de Boquim, ou seja, o lugar do pranto. Porque eles tinham ouvido Cristo pregar nas campinas do Jordão, milhares de anos antes de Jesus nascer e se manifestar em Belém, depois em Nazaré, depois em Galiléia, depois por toda parte. Então, o Cristo de Deus é anterior a Jesus. Jesus é a manifestação histórica. Jesus é a comunicação hipersimplificada do verbo para
percepção humana, para a nossa capacidade rasteira de discernir. Deus se humilhou. O Deus que se manifestou de tantos modos, de tantas maneiras, inclusive como o anjo do Senhor, que se fez crer pelos antigos como sendo aquele que era o Cordeiro, que expiava os pecados, que perdoava pecados. Se manifestou com outras arquetipias ou simbolizações a ele atribuídas. Mas o anjo do Senhor no Velho Testamento é a expressão não arquetípica, não simbolizada, mas cruenta dessa manifestação do eterno entre os humanos. Ora, essa manifestação do anjo do Senhor, que é Jesus, que é Cristo Jesus, antes de Jesus, o Cristo. Então entenda a diferença de Cristo Jesus ser antes de Jesus o Cristo, porque Jesus é o Cristo, e Cristo se manifestou antes de Jesus. Cristo é Jesus e Jesus é o Cristo. Jesus Cristo designa do nascimento dele para frente. Cristo Jesus é uma designação atemporal, que vincula o eterno ao histórico. O eterno é o Cristo, o histórico é Jesus. Jesus Cristo é o eterno invadindo o histórico. Cristo Jesus é a vinculação do histórico com o eterno, para minha compreensão do eterno antes do Jesus histórico. Pois bem, assim como o anjo do Senhor, que é o Cristo de Deus, se manifestou aos antigos de Israel e fora de Israel no Velho Testamento, mas ainda com descrições do Velho Testamento e no Velho Testamento, do mesmo modo, sem descrições, sem registros, Cristo tem se manifestado aos homens sempre. Ele prega, como ele pregou aos filhos de Israel em Boquim. Ele prega. Ele se manifestou com muitas caras, de muitos modos. Quantos milhões de seres humanos em toda a história encontraram Jesus cara a cara e não souberam? São as histórias sutis do amor de Deus. Como anjos também se manifestam e a gente não fica sabendo. Deus tem se manifestado através do seu anjo e de todas as formas, trilhões de formas, meios e modos, entre todos os homens, sem que os homens necessariamente fiquem sabendo da informação histórica, ou possam dizer, aquele que a mim se manifestou se chama Jesus, foi conhecido deste modo. Não, porque esta não é uma necessidade. Deus não nos salva quando a gente o apelida. Deus nos salva quando a gente o acolhe em amor, com apelido ou sem apelido. Vós sois meus amigos, disse Jesus. Não quando vocês pronunciam o meu nome, mas vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. De modo que minha relação com Deus é determinada não pelo conhecimento do apelido de Deus na história, mas é conhecido pelo fato de que onde quer que o meu coração discirna caminhos de vida, que são caminhos de Cristo, eu os acolho em mim, eu os acolho em mim, eu os acolho para mim. Então, meus queridos, Jesus, o Cristo, conhecido como Jesus, a única manifestação exata e plena de Deus, completa, se manifesta a todos os homens. Como se diz, pois Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todos
todo homem. Todo homem significa todo humano. Não apenas os meus contemporâneos e os seus, mas todos os humanos na linha do tempo. Todos. Do primeiro ao último. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ao mais distante, ao mais alienado, ao que nunca soube e jamais saberá, ele recebe dessa luz todos os dias. E a humanidade é visitada por Cristo Jesus infinitamente mais do que pela pregação de Jesus Cristo. A pregação de Jesus Cristo, nós humanos que temos fé nele, fazemos. E antes devemos viver e encarnar. Mas a pregação do Cristo de Deus, ele mesmo faz, por ele mesmo. E nenhum de nós sabe aonde está acontecendo. Eu volto com você no nosso próximo encontro. Até lá.